para nos ajudar a lembrar, né? Porque a gente falou nisso recentemente, né, Fabrício, nesse período em que foi mais intensa a guerra, ela continua, né, mas foi mais intensa a guerra do Hamas contra Israel, e muita gente passou a explicar naquele momento ou entrou em contato com o tal do domo de ferro, né, que é aquela espécie de tampa que protege Israel de ataques aéreos, né? E esse sistema funcionou esplendidamente ontem, né? O Israel está dizendo que interceptou 99% dos mísseis a página não está configurada, hein? A gente vai trabalhando. A internet tudo, já está ligada. Mas esse domo de ferro funcionou ontem plenamente, né? Funcionou plenamente. A taxa de capacidade de funcionamento do domo de ferro, Rafael, é de cerca de 90%. Com outros sistemas de defesa de Israel, eles conseguiram interceptar, então, 99% dos drones e mísseis lançados pelo Irã no último sábado. Mais de 200, já falam ali em cerca de 300 projéteis disparados, pelo menos. É um sistema que já foi utilizado outras vezes, né, e está instalado há tempo já. Muitas vezes. O domo de ferro ele começou a ser produzido, planejado em 2006, depois da Guerra do Líbano. E aí ele entra em funcionamento em 2011. A gente até preparou uma arte para mostrar bem como que ele opera, o domo de ferro. É um sistema que opera em 3 fases. A gente vai ver aqui direitinho. Primeiro, os mísseis são disparados, né, pelo inimigo, claro. E aí ele tem, primeiro de tudo, a detecção, um radar de acompanhamento que encontra foguetes. Opa, até sumiu aqui. Tá na nossa tela cheia agora. Primeiro, ele detecta os mísseis que são disparados a até 70 quilômetros de distância do território israelense. E aí é feita toda a preparação para o posto de comando que avalia o seguinte: primeiro, qual é a trajetória do míssil ou do drone que está sendo disparado contra Israel e onde que ele vai atingir, quais são os locais que ele vai atingir. Se vai atingir, por exemplo, uma área residencial, uma base militar do exército israelense, e aí a bateria de mísseis entra em ação. Essa bateria de mísseis é a grande estrela, digamos assim, desse domo de ferro israelense, que ele atua também, é desenvolvido em parceria com os Estados Unidos. O governo americano investiu bilhões de dólares, inclusive, para desenvolver esse sistema do domo de ferro, e já planeja até mesmo que o domo de ferro chegue aos Estados Unidos para ajudar na defesa americana sob um eventual ataque. Esse domo de ferro é, de fato, quando a gente vê as imagens, parece até um jogo da velha nos céus de Israel, quando há algum tipo de ataque. Isso a gente tem visto desde 7 de outubro, lá no começo, quando o Hamas disparava muitos mísseis vindos da faixa de Gaza, mas agora também sob esse ataque A nossa entrevistada falou exatamente isso, né? Agora, mais recentemente, que parecia um filme, Guerra nas Estrelas, porque os ataques acontecendo ali no céu mesmo, né? Um jogo de luzes. Um jogo de luzes, e aí os estilhaços acabam caindo. Infelizmente, como a gente falou da menina de 10 anos que acabou sendo atingida pelos estilhaços, mas ele é extremamente preciso, tende a ser extremamente preciso, e por isso, quando a gente fala de ataques de drones ou de mísseis contra Israel, a gente não costuma ver grandes cenas de destruição dentro das cidades por lá. Tel Aviv, por exemplo, Jerusalém, Haifa, enfim, todas as grandes cidades israelenses acabam saindo quase que imunes a ataques aéreos de outros países, justamente por conta aqui do domo de ferro. O preço, mais ou menos, para uma bateria de mísseis como a utilizada por esse sistema varia entre 40 a 50 mil dólares, ou seja, para interceptar um míssil custa cerca de 40 a 50 mil dólares para os cofres de Israel. Mas é um dinheiro que acaba sendo muito importante quando a gente pensa no que seria o gasto ali para reconstruir as cidades, reconstruir as capacidades militares israelenses. A gente está falando também desse sistema de defesa israelense, mas é importante destacar que ontem, como a gente já vem falado, os Estados Unidos atuaram nessa interceptação de drones e mísseis. Agora a gente fala também da participação da Força Aérea Real Britânica. Os Estados Unidos, que estão com um porta-aviões nuclear, que é o Dwight Eisenhower, um dos principais porta-aviões dos Estados Unidos, onde caças podem ali ser lançados, caças e drones podem ser lançados para justamente auxiliar nesse momento de defesa. Tem atuado muito também para interceptar ameaças dos Houthis, aqueles rebeldes do Iêmen, que desde outubro ali também estão participando dessa ofensiva
contra Israel. E aí uma informação importante que chegou agora há pouco, o governo do Irã, o Ministério das Relações Exteriores do Irã, Rafael, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã, afirmou o seguinte, que informou aliados e países vizinhos do Oriente Médio 72 horas antes que iria sim atacar Israel. Ou seja, o ataque foi no sábado, 72 horas antes, a gente está falando de 3 dias de antecedência, portanto, na quarta-feira, o governo do Irã já havia informado aos países da região sobre esta ofensiva, algo que já vinha sendo anunciado desde o ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, que deixou 7 militares iranianos mortos e que havia sido feita uma promessa de retaliação. Então, 72 horas antes foi informado que esta seria a retaliação. Isso é importante a gente destacar porque vários países da região, Líbano, Jordânia, próprio Israel, fecharam, Síria, Iraque, fecharam o espaço aéreo local ontem, justamente para evitar algum tipo de efeito colateral. A gente sabe que essa é uma região, quando a gente fala ali da Península Arábica, muitos países têm ali um grande hub de aeroportos, a aviação comercial passa muito por ali, cidades como Dubai, Abu Dhabi, Riad, na Arábia Saudita, recebem muitos aviões de vários países da Europa, dos Estados Unidos, então foi feita toda uma orientação nesse sentido, e aí a informação que chega também, vinda do Ministério das Relações Exteriores do Irã, é que o que foi passado para os Estados Unidos é que a resposta iraniana é justamente limitada, que eles não pretendem ou não gostariam de uma escalada no conflito. Tanto é que a nota do Irã fala e vai justamente encerrado, nesse sentido. Né? Agora, resta saber se o assunto está encerrado para Israel, né? Diante do que a gente perguntou aqui para o professor Gunther, né? Você tem um país atacado, com um primeiro-ministro fragilizado por um ataque promovido pelo Hamas, para o qual Israel, apesar de todo esse potencial de se defender, estava indefeso, não conseguiu perceber. A inteligência israelense não conseguiu notar, e se notou tarde demais, queria ser atacada da forma violenta como foi pelo Hamas. Ou seja, ele tem de lidar com esse flanco aberto, né? É claro que depois a população se junta em torno dele no sentido de promover uma resposta contra o Hamas. E isso ficou em segundo plano, né? O como deixamos acontecer para o como reagir. E ele se aproveitou disso do ponto de vista político, né? Agora, aquela tolerância dada à população israelense a ele parecia se aproximar de um momento bastante específico, não digo para se encerrar, mas de um momento bastante específico. Manifestações consistentes contra ele, 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, pressão pelos reféns, pressão por informação, pressão da comunidade internacional, pelas mortes de civis, inclusive dos Estados Unidos, pelas mortes de civis na faixa de Gaza. Aí vem o Irã. Mesmo que avisando antes, mesmo que com potencial bélico menor, promove um ataque inédito a Israel, né? Para Israel, o assunto está encerrado? Certamente não, né? Enfim. Certamente não. O governo israelense vai querer responder, a gente tem falado sobre isso. A questão é como vai responder. O Netanyahu sabe que ele não pode deixar isso passar batido e ele vai querer, de certa forma, alguma reação que não vai agradar, muito provavelmente, a comunidade internacional. A sinalização é de que eles querem uma resposta diplomática ao Irã, muito provavelmente no campo de sanções econômicas, sanções diplomáticas que podem afetar o país, a estabilidade do país, de alguma forma, e prevenir novos ataques. Mas para Israel é ali um caminho muito delicado, porque um ataque direto vai gerar uma nova resposta do Irã. É o que o Irã prometeu, segundo a nota que foi divulgada ontem pela missão iraniana na ONU, dizendo exatamente isso, que o que eles fizeram foi uma resposta ao ataque que foi promovido na embaixada lá em Damasco, na Síria, que deixou militares mortos, e agora eles consideram que o assunto está encerrado, ou seja, a princípio, não há expectativa de novos ataques iranianos no território israelense. Foi algo inédito, aconteceu ontem, mas no momento não há previsão de que isso volte a acontecer, a não ser, segundo palavras do próprio governo de Teherã, que Israel resolva promover um novo ataque direto ao Irã ou a pontos do Irã, sejam bases militares espalhadas pelo Oriente Médio. O Irã tem bases na
Síria, seja em embaixadas em qualquer lugar do mundo, aí sim há uma possibilidade de um novo ataque. Então, essa escalada pode ser assim em fases, digamos. Não necessariamente um ataque direto ao Irã, mas um outro ataque a uma embaixada, uma representação diplomática, aí o Irã responderia novamente. Isso que deve ser discutido nas próximas horas, e é justamente por isso que a comunidade internacional está buscando uma resposta diplomática, porque envolver o Irã, um país que tem uma capacidade militar muito forte, não interessa a ninguém. Ninguém tem interesse, o Ocidente não tem interesse, Rafael, Soraya, de enviar tropas, por exemplo, para lutar contra o Irã, porque as consequências podem ser muito graves. Vamos só fazer um rápido resumo, então, da página em que nós estamos, depois dos ataques de ontem à noite do Irã contra o território israelense. Israel conseguiu se defender, diz que impediu que 99% dos mísseis e dos drones atingissem o seu território. Uma criança de 10 anos ficou ferida por causa dos estilhaços. Nós conversamos com uma brasileira que vive em Israel agora há pouquinho. Ela nos relatava a vida normal por lá, com o comércio funcionando, inclusive com a possibilidade de levar os netinhos até um parquinho, embora tenha passado a noite num bunker. E estamos aguardando reuniões, uma série delas que vão acontecer. A primeira deve ser a reunião do gabinete de guerra lá em Israel, estava marcada por volta de 9h45 no nosso horário aqui, 9h30, 9h45, né? No nosso horário aqui, então deve começar daqui a pouquinho. Reunião do G7, reunião do Conselho de Segurança da ONU, e essas notas todas estão sendo emitidas pela comunidade internacional, de maneira geral, pedindo calma, pedindo paz, pedindo que as coisas permaneçam mais ou menos sob controle para evitar que haja um espalhamento desse conflito para algo pior ainda do que já vem acontecendo lá para a região. Então, mais ou menos é nessa página que a gente está aqui grosseiramente resumindo, né, Fabrício?